O que eu pude aprender com o meu infarto? Em um determinado momento da minha vida, eu me vi dentro de uma UTI coronária, passando uma semana lá porque eu tinha infartado. O ponto aqui da história mais relevante é que esse momento da minha vida eu só tinha 23 anos de idade. Então eu quero contar como isso começou. Eu estava num trabalho, estava crescendo na empresa e naquela época eu não tinha acesso às ferramentas que eu tenho hoje da terapia. O que eu fazia lá era achar que minha vida se resumia em trabalhar cada vez mais para poder galgar um lugar melhor na vida, poder me estabelecer, estabilizar. E o fato é que eu estava com 23 anos trabalhando numa loja, para uma empresa onde eu prestava serviço de consultoria, e eu trabalhava cerca de 20 horas por dia, com uma coisa que muitas vezes não me dava prazer. A maior parte daquelas coisas eu estava lá pelo resultado final. O valor do dinheiro era o que me movia a levantar para ir para lá. Eu não gostava daquilo que eu fazia. E aí um dia eu estava no escritório, foi um dia de fechamento de mês, de olhar para metas, e eu comecei a sentir uma falta de ar, soltei a gravata, e aí começou a aparecer um aperto, como se fosse uma lança entrando no meu peito, e começou a formigar meus braços, minha mão, e eu não tinha ninguém ali, eu não conseguia nem gritar. Eu fui levantar e eu fiquei meio tonto, ficou tudo escuro, e aí naquele momento tinha uma escada caracol, um funcionário subiu e eu falei, eu acho que eu tô infartando, me leva para o ambulatório. Aquela loja, aquele escritório ficava dentro de um shopping, e o ambulatório ficava logo ao lado daquela loja. Desci, cheguei no ambulatório, a mulher mediu minha pressão, estava 22/18, a pressão extremamente alta, e eu falando dos sintomas, ela falou, você está infartando. Aí ela tira do bolso dela um Isordil, ela era infartada, ela coloca 2 Isordil embaixo da minha língua, que provavelmente foi o que salvou minha vida, porque naquele momento a pressão começou a baixar, os sintomas começaram a passar, e eles me colocaram numa ambulância, eu fui rapidamente para um hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu tive mais um infarto, mais uma manifestação exatamente daquela, e aquele funcionário que estava lá ligou para minha esposa e disse, Aline, tô aqui com o César, tá tudo bem, eu só preciso que você venha para o hospital para autorizar Nossa, como é o nome daquele exame? Como que é o nome do exame? O cateterismo. Aí tem que autorizar o cateterismo. Aí ela falou, o quê? Cateterismo? Como assim? Não, tá tudo bem, ele tá aqui, ele infartou, mas ele já tá bem. Como assim infartou? Aí ela saiu de lá, ela e meu pai pegaram o carro, saíram de casa, vieram até o hospital. E eu tava num hospital, naquela época não era um hospital legal, tava lotado e chegava uma pessoa, chegava um médico, olhava, nossa, chama o doutor não sei o quê. Aí vinha o doutor não sei o quê depois de meia hora, nossa, chama o doutor não sei o quê. E aí de repente chegou o doutor não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, era o quarto médico com um grupo de estudante com uma prancheta e ele começou a dar aula. Olha, é um caso muito raro porque ele só tem 23 anos, ele não tem as vias periféricas das artérias, ele tem só as vias principais, então quando tem um problema desse, muitas vezes volta para o coração e ele tem um infarto fulminante, então é um caso raro. E aí meu pai estava chegando no hospital, falei, cara, só quero evadir, quero ir para um outro hospital aqui em São Paulo que eu estava acostumado a ir, e aí eu tive que assinar uma ficha, eu já estava medicado, assinar uma ficha, sair, evadir do hospital. E aí cheguei no hospital, enfim, eu queria, logo que eu cheguei eles me mandaram para a UTI coronária. E lá eu fiquei 7 dias e tive que refletir sobre uma série de coisas na minha vida. Quando eu saí de lá, eu comecei a mudar completamente a minha forma de lidar com a vida. Não de trabalhar uma quantidade menor, mas de olhar para algumas coisas que estavam acabando com a minha vida. Nosso cromossomo ele é composto por várias partes e uma delas que não tem uma função, ela não tem uma enzima específica que se chama telômero. É uma pontinha do cadarço, como eu gosto de dizer, que segura toda a estrutura. Sem o telômero, o cadarço ia se desfazer e assim é com o nosso cromossomo. Quando a gente observa o tempo de vida que uma pessoa tem numa morte de causa natural, ou seja, aquela morte pela velhice, a gente analisa o tamanho desse telômero, porque as nossas células elas duplicam e a única parte do cromossomo que não duplica e encurta a cada duplicação é essa pontinha do cadarço. E quando ele chega ao fim, ele instabiliza, né, o cromossomo e a pessoa então chega ao fim da sua vida. Algumas substâncias, né, a gente estava falando, porque eu adoro café, naquela época eu tomava muita cafeína, tomava cafeína em cápsula, e a gente estava aqui, foi um vídeo de surpresa. Eu quis contar essa história porque eu acabei de contar essa história para quem está sentado atrás dessa câmera. A pessoa que é o cinegrafista, que cuida de toda a parte audiovisual aqui do YouTube, ele chegou há uma semana aqui em casa, e aí ele chegou com um kit, todo orgulhoso, eu até fiz um stories desse kit. Nesse kit tinha lá energético, o que tem? Joga aí o que tá no seu bolso. Passa aqui pra mim. Ele veio com isso, ele parou na farmácia antes,
Só tem 2, você viu quanto você tomou de cafeína? 2. Quantos vem? Ele acabou de tomar 58, em uma semana ele tomou 58 cápsulas de cafeína, porque eu entendo que nós temos um trabalho muito intenso, talvez você tenha também na sua vida, no seu dia a dia. Quando ele me serviu o café, ele falou, quer? Pegou aqui pra ele, pegou pra mim, eu falei, olha, já tomei muito café hoje, vou tomar um pouquinho, se depois muito, eu não vou tomar tudo isso, você termina, então... Porque lá atrás, né, eu fui entender como esses aceleradores, assim como a ansiedade que naquele momento eu vivia, um processo de burnout, aumentavam os aceleradores hormonais dentro do meu organismo, como é muitas vezes essa cápsula. A cafeína ela é interessante para quem tem uma disfunção desses hormônios aceleradores ou tem um excesso de repressores dentro do organismo e ajuda essas pessoas a terem mais energia no dia a dia. Mas muita gente usa isso como um comprimido de bala, de chiclete, toma à vontade, entre outros até mais graves e que vão, assim como 2 computadores comprados no mesmo dia, aí um fica ligado 24 horas usando em alto rendimento e o outro ele é aberto apenas 8 horas por dia. Com certeza esse equipamento que foi usado 24 horas com intensidade vai acabar antes daquele outro. Por quê? Porque eu estou usando todo o potencial fisiológico de uma vez só. E esse potencial gera um desgaste nas nossas células que vai nos encurtando, diminuindo o sistema imunológico, diminuindo a nossa capacidade para lidar com a vida. O que eu aprendi com o infarto é viver sobre o meu propósito. Escolher um propósito que realmente me estresse menos e que me dê a capacidade de fazer com felicidade aquilo que eu gosto de fazer. Aí você vai falar, mas César, o meu propósito ainda preciso trabalhar. Não, esse é o ponto, quando você se liberta das suas necessidades, porque isso aqui é um vício que você cria e ele te traz uma prisão. Você começa a achar que você precisa de artifícios externos para gerenciar os seus processos e você passa a desrespeitar você mesmo nesses processos, porque o seu organismo já sinalizou que ali é a hora de parar, como muitas vezes o cinegrafista que está aqui atrás passa dos seus horários, vai até a madrugada, porque ele está feliz ali, editando, fazendo o que ele gosta. Quando ele passa e o corpo sinalizou que já era hora de parar, aí ele vai e toma uma dessas pílulas mágicas de cafeína ou outras substâncias que vão aumentando, como o próprio café, o energético, para aguentar fisiologicamente mais tempo. Então é saber respeitar os sinais do seu organismo, trabalhar com mais propósito e ter uma individualidade, às vezes entender que no seu meio você vai ser exigido. Como dizem aqui, né, o meu outro sócio fala, não, pô, tem hora que você tem uma individualidade, quando você não quer produzir, você para, empaca e parece que nada te tira do lugar. E não é a questão de empacar ou ser teimoso, mas é a questão de ter aprendido a respeitar não só os meus desejos psicológicos, mas principalmente a comunhão do corpo e da mente. Então foi um vídeo especial para contar um pouquinho sobre o que o infarto me ensinou na minha vida. Se gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu ajudo você todos os dias com materiais para que você possa prosperar vivendo da terapia, da sua missão, para que você possa levar isso adiante. Gostou? Comenta aqui, ativa o sininho também para você receber as notificações, coloca o seu comentário, me conta também aqui o insight que esse vídeo te deu, vai ser um prazer te responder pessoalmente e talvez até transformar a sua pergunta num tema de uma próxima aula, de um próximo vídeo. Te encontro no próximo vídeo, então, forte abraço, valeu!